Pessoal, antes de vocês assistirem o vídeo aqui do Scar com uma RTX 5090, deixa eu passar um recadinho que é o seguinte: eu gravei esse vídeo no comecinho de abril, era para ele ter saído lá no dia 29 de abril, mas o lançamento do notebook foi adiado, tá? Então só tô avisando isso porque algumas informações do vídeo não vão fazer muito sentido, eu não tenho como regravar esse vídeo porque eu não tenho mais o Scar aqui em mãos, né? Mas, por exemplo, eu tinha dito que o Scar tinha sido o primeiro notebook gamer com uma RTX 5000 no Brasil, já não é mais verdade, porque nesse meio tempo, né, houveram outros lançamentos aqui no país. Disse também que ele seria lançado no dia 29 de abril, o que também não é verdade, está sendo lançado agora em maio, então relevem essas informações aí, mas assistam o vídeo mesmo assim, porque esse Scar aí da ASUS está simplesmente sensacional, um notebook top de linha, com vários recursos legais, enfim, tô adiantando muito o vídeo, deixa o like e bora ver esse lançamento extraordinário da ASUS. Galera, a ASUS lançou o primeiro notebook gamer aqui no Brasil com uma RTX 5000, finalmente. Vocês perguntaram muito aqui, principalmente nas lives, né, quando que chegam aí os notebooks com as novas placas de vídeo da NVIDIA, e bom, temos aqui o primeiro lançamento no país, só que eles vieram chutando balde porque dentro desse cara nós temos uma RTX 5090, tá? Esse aqui é o Asus ROG Strix Scar, o topo de linha aí da marca. Ano passado a Asus também trouxe o Strix Scar com a 4090, né? Só que dessa vez ele não tá só com a placa de vídeo nova, não tá só com a 5090. Ele teve toda uma reformulação no seu design, no seu visual e também em funcionalidades. Tá um notebook completamente novo aí, tem muita coisa pra gente explorar. Mas pra ser bem sincero com vocês, essa unidade que eu tô aqui em mão, que a gente vai explorar, vai mostrar aqui hoje, não é exatamente o produto final que tá sendo vendido aí pra vocês, que lançou exatamente hoje, dia 29 de abril, né? Eu estou gravando no começo de abril de forma bem antecipada, a ASUS mandou essa unidade aqui pra gente, mas isso aqui é um sample de engenharia, tá? É muito parecido com a versão final que vai sair, a gente vai conseguir ter todo um overview, mas então não é um vídeo de review, também não é um vídeo de unboxing, até porque ele já está aberto, é mais um preview mesmo do que a ASUS está trazendo para o país. E de configuração, o Scar 18 que vai ser lançado hoje está vindo com Core Ultra 9 275HX, uma 5090, 64 GB de RAM, simplesmente, e 4 TB de SSD em RAID 0. Simplesmente um monstro até no tamanho, né? Porque eu já tô ficando cansado de ficar segurando ele aqui em cima, é um modelo de 18 polegadas daqueles gigantões. Já sobre preço é o seguinte, no momento de gravação desse vídeo, há um mês atrás, eu ainda não tenho informação de quanto que ele vai custar, mas com certeza a gente já postou e já avisou também vocês lá no nosso site, no benchpromos.com, que se você não conhece ainda, é o site onde a gente avisa vocês de lançamentos, promoções, oportunidades, né? Está rolando cupom de desconto, cashback, o nosso site já mapeia o menor preço de basicamente todos os notebooks que vendem aqui no Brasil, então eu recomendo bastante ou acompanhar o nosso site, que está aqui na descrição, ou também o nosso grupo do Telegram, que por lá a gente também avisa através de posts. Todos os links estão aqui na descrição e agora bora lá conhecer esse Strix Scar 18, olha esta belezura aqui, meus amigos. O notebook ele tá realmente muito bonito, né? Vocês conseguem notar que o visual dele tá um pouco diferente com relação ao ano passado. Como o próprio nome já diz, é um Scar 18. Então aqui, 18 polegadas, é um notebook gigantesco mesmo. É o tipo de produto que a gente costuma falar que é um desktop replacement, ou seja, é um notebook para substituir um PC de mesa mesmo. Ele não tem tanta portabilidade, apesar de ter muita performance. Para vocês terem uma noção melhor das diferenças de um ano para o outro, isso aqui é o Strix Scar do ano passado, que eu também acho lindíssimo. Mas ó, vocês conseguem ver que realmente o visual mudou bastante, né? A nova geração tá um pouco mais minimalista, pelo menos com os LEDs desligados. Já a gente vai ligar os LEDs, aí vocês vão ver que a história muda um pouco. Tá talvez um pouco mais escuro. Antes aqui a tampa do Scar tinha uma linha, né, escrito Republic of Gamers. Dessa vez nós temos esta faixa muito especial, que a gente já vai falar sobre ela. Tá escrito aqui For Those Who Dare, que se não me engano a tradução é para aqueles que ousam, né? Ambos possuem aqui o símbolo da linha ROG, que se você quiser ele pode acender no RGB, só que tem uma diferença aqui, primeiro, de tamanho. Eu acho que vocês conseguem notar que o Scar desse ano tá um pouquinho maior do que o Scar do ano passado, a bundinha tá um pouquinho mais para trás e a bundinha também está bem mais minimalista, tá mais reta, não tem mais tantos detalhes, o acabamento antes, né? Era um acrílico ali, todo riscadinho e tal, agora não, tá um pouco mais sóbria. E aqui no cantinho, não sei se vai dar para ver, tá escrito EST 2006. 2006 é o ano de fundação da ROG, né, da Republic of Gamers. A câmera não quer focar, aí focou. Então tem esta referência aí. Bom, vou tirar aqui o Strix Scar de 2024, vamos focar aqui na nova versão, né? Tampa toda de metal, tá, galera? Strix Scar costuma ser assim, tampa de metal, resto de plástico. É um plástico muito bem construído, com acabamento mais premium, mas de metal mesmo, apenas a tampa. E aqui temos a parte de trás do notebook, e inclusive com algumas mudanças, né? A primeira mudança é que agora temos aqui escrito ROG Strix, com essas linhas, né? Parecendo muito um fluxo de ar, deve ser mais ou menos
caminho que o ar percorre aqui por dentro do notebook. Eles usaram muita inspiração de carros de corrida nesse Note aqui também, né? Então parece muito aí aquela aerodinâmica dos carros de Fórmula 1, por exemplo. Nessa parte de baixo temos coisas especiais, tipo essa travinha que faz isto aqui, tá? Mas já já a gente fala sobre isso, não é o momento ainda, é apenas um spoiler. E temos também toda essa linha branca ao redor do Note, que é RGB. Já já eu vou ligar também que esse Note tá com um RGB muito extravagante, coisa que eu nunca vi em outros notebooks até então. O único problema desses notebooks muito escuros, né, é que não tem jeito, tá, galera? Marca dedo, que é uma beleza. Olha aí, ó, já dá pra ver que tá todo marcadinho, toda hora você vai ter que ficar passando pano. E não tem muito o que fazer, né? Todo notebook com uma tampa lisa escura, marca dedo mesmo. Agora, uma coisa interessante é que esse StrixCar parece estar mais fino do que a geração passada por conta das linhas de design dele, tá? Pode ver que aqui na lateral, ó, ele tá com algumas curvas aqui embaixo que faz parecer o notebook ser mais fino, porque ele não tá tão mais fino assim. Se a gente pegar aqui o SCAR do ano passado novamente para fazer a comparação, cara, segurar dois notebooks de 18 polegadas na mão é complicado, tá? Mas a impressão que passa é que no ano passado o notebook era bem mais grosso, né? Porque ele era retão aqui, as linhas não favoreciam muito esse aspecto de espessura. Dessa vez ela passa mais uma sensação de fino. Aqui atrás a mesma coisa, olhando de cima pode parecer que não, mas esta parte de baixo aqui, ela é meio que curvada assim, né? Então quando o notebook tá em cima da mesa, só essa parte de cima que fica aparente, dando a impressão dele ser mais fino do que antes, que era um quadradão reto aqui e mais claro, né? Que dava a impressão dele ser maior. Mas se a gente pegar o paquímetro para ver a questão de espessura, eu não medi ainda, mas eu chuto que eles devem ter a mesma espessura. Ó, pegando aqui mais ou menos no meio do notebook, galera, 3 centímetros de espessura, tá? Não é um notebook portátil, não é um notebook fino, não é a proposta dele, mas vamos ver como é que era no ano passado, que eu também acho que eram uns 3 centímetros. Vamos dar uma olhadinha aqui. Galera, vocês querem um plot twist? Ano passado era até um pouco mais fino, ó, 28.9, né, papo de 29 milímetros aí, um pouco menos de 3 centímetros. Então, por mais que o SCAR desse ano pareça ser mais fino, ele é até um pouco mais grosso. Vamos pegar a nossa balancinha agora para ver peso, né? Porque eu sei que esse notebook não é muito focado em portabilidade, talvez você não esteja ligando muito pro peso dele, porque ele é muito pesado. Mas se você for botar ele numa mochila, por exemplo, vamos pesar ele aqui de cima assim, ó, não dá. Vai ter que ser deitado mesmo. Ó, aqui na nossa balança tá pegando 3,310 kg. É bem pesado. Mais de 3 quilos só de notebook, tá? Porque é um notebook de 18 polegadas, não tem jeito. Aqui realmente ele sacrifica bastante dessa parte de portabilidade. Agora vamos ver o SCAR do ano passado. Será que ele era mais leve também? É, o SCAR do ano passado também era mais leve. Então o SCAR desse ano, ele dá a impressão de ser mais portátil, mas não, o SCAR do ano passado era mais fino e mais leve. Coisa surpresa, eu achei que eles iam pelo menos empatar. Aí, deixa eu pegar aqui a balança de volta, que talvez vocês queiram ver o peso da fonte dele, que é esta fonte aqui, tá? É uma fonte de 380 watts, meus amigos. Gigantesca também. Fonte muito grande, acho que a maior fonte que já passou pelo canal. A máxima antes era 330, né? Agora a gente chegou em 380, loucura. E pra falar a verdade, ela nem é tão grande de tamanho, ela é grande de potência, né? Mas de tamanho, eu achei até que ela ok. Agora vamos ver de peso, né? Como é que ela vai se sair. E 844 gramas, mais os 3,3 kg, vai dar 4,1 kg, 4 kg, 100 e pouco aí na tua mochila, caso você precise ficar levando ele pro seu trabalho, por exemplo. Eu sei que vocês querem ver ele ligado, mas antes da gente abrir a tampa, vamos falar um pouquinho sobre conexões. Ele não tem conexões atrás, aqui atrás é apenas saída de ar, tá? Para arrefecimento do notebook, esse cara tem um foco muito forte nessa parte de arrefecimento. Aqui no canto esquerdo nós temos duas USBs comuns, tá? USBs 3.2 Gen 2, passam 10 GB por segundo em cada uma, para ligar receptor de mouse e conectar aqui um receptor de headset também. No outro lado, no canto direito, nós temos o resto das conexões, que são as seguintes. Entrada para fonte de energia, que eu acabei de mostrar para vocês, é de 380 watts. Entrada para cabo de rede RJ45, já passando 2.5G, né? Que seria 2.500 megabits por segundo. HDMI 2.1. Temos aqui outra USB comum para você conectar outro periférico, então são 3 USBs comuns no total, legal, para notebook é isso que a gente espera mesmo. E tem duas USB-Cs aqui que elas são especiais, porque não são USB-Cs Thunderbolt 4 ou até USB 4. E falando aqui nessa altura, vocês nem conseguem ver minha boca, de tão grande que é o notebook, né? Galera, essas duas USB-Cs que ele tem já é Thunderbolt 5, tá? É o primeiro notebook que passa pelo canal que já utiliza essa nova tecnologia de Thunderbolt, que passa até 80 gigabits por segundo.
o Thunderbolt 4 passava 40 gigabits. Então, aqui é uma evolução legal nesse projeto. USB-Cs mais recentes, suporta a saída de vídeo e suporta também carregamento de até 100 watts via Power Delivery. E por último, a entrada aqui para o seu fone de ouvido, se for utilizar o P2. Maravilha, né? Então, de conexões, de parte externa, é isso. Vocês querem ver ele ligado, então vamos lá. Primeira coisa, será que a tampa dele é macia? É um notebook muito grande e óbvio, né, galera? É um notebook muito premium. Eu nem sei quanto que esse cara aqui vai estar custando, mas já tem uma crítica, tá? É meio difícil você abrir a tampa dele. Ele não tem um rebaixo aqui na tampa, alguma coisa para facilitar a abertura. Coisa que o Strix Scar do ano passado tinha, né? Ó, o Strix Scar do ano passado tinha essa pequena parte avantajada que facilita muito a abertura da tampa, ainda mais que é uma tampa pesada. Aqui não tá tão fácil assim, apesar também que não é coisa de outro mundo. E ó, ele abre sim usando uma mão só tranquilamente, tá? A dobradiça dele é bem macia, mas como é uma tampa muito pesada, dependendo do ângulo que você soltar, ela realmente cede, tá? Porque é uma tampa de 18 polegadas de metal, então a dobradiça, apesar de ser de boa qualidade, não vai aguentar, tipo, você deixar a tampa meio fechada assim, ó, ela já vai baixando e cai em algum momento. A abertura máxima é essa aqui, tá? Não tem um ângulo de abertura muito alto, não. Isso aqui é o máximo que você vai conseguir abrir nesse Strix Scar. O Scar nem sequer tá cabendo direito aqui no frame da câmera, mas vamos ligar ele para mostrar o show de LEDs que esse cara aqui tem. Ó, já tá ligando aqui algumas coisas. Para isso, eu vou até desligar as luzes. Pera aí, antes de falar sobre RGB, vale a pena falar, ó, que ele já logou, ele tem sensor infravermelho aqui na câmera, tá? Pra fazer o reconhecimento facial, vou mostrar de novo, ó, fica vendo, vai ficar piscando vermelho aqui, pera aí, ó. Ó, tá piscando vermelho porque ele tá reconhecendo meu rosto, vou botar meu rosto na frente, já desbloqueei o notebook e olha este RGB de cima por enquanto, hein, edição, não vaza ainda a câmera da frente, mas ó, ele tem RGB agora, primeiro, no teclado, é um RGB por tecla, tá? Você pode configurar vários efeitos, tá aqui no modo Rainbow, que é o modo colorido, e se eu fechar aqui um pouquinho a tampa, ó, deixar a tampa mais certa, vocês estão vendo uma grande novidade desse Strix Scar com relação ao Scar do ano passado, é que agora o RGB fica em todo o entorno do Note. Vocês viram ali por parte de baixo que ele tem aquele quadrado branco ao redor do notebook, né? É justamente para ter este RGB ao redor de todo ele, parece que o notebook tá flutuando. Gostei bastante desse estilo aqui, porque antes o Scar até que era legal, tinha RGB na frente e RGB atrás, agora também tem aqui nas laterais, tá? Se a gente olhar aqui de lado, mais ou menos, vocês vão ver que ele tem o RGB passando por toda a parte inferior do Note. Agora, edição, corta para a câmera da frente, porque, galera, olha a tampa desse Strix Scar. Deixa eu tentar mostrar agora na câmera de cima aqui. Pera aí, deixa eu virar o notebook. Galera, isso aqui é o que mais vai chamar a atenção de vocês, tá? Temos o logo retroiluminado, mas pouco importa, porque nós temos... Opa, quase que a tampa fecha sozinha. Eu vou ter que segurar a tampa aqui, porque ela não tá... A dobradiça não tá aguentando muito bem, não. Temos aqui esta faixa chamada de Anime Vision, tá? E essa faixa é composta por vários LEDs brancos, onde você pode configurar várias animações diferentes. Aqui eu deixei na animação padrão da ROG que já veio, né? E, cara, isso deixa o notebook muito, muito estiloso. Você pode, inclusive, personalizar o que você quer deixar passando aqui. Não precisa ser exatamente essas variações, né? Você pode criar um GIF teu, por exemplo. Quer ver? Vou fazer uma variação aqui, ó. Ó, aqui no software eu consigo fazer algumas coisas, como por exemplo, botar um texto. Vou fazer isso agora. Ó, eu fiz uma personalização simples que foi só deixar um texto, que é deixa o like. Isso aqui foi só digitar, mas você pode criar uma animação complexa, né? Você pode botar uma imagem sua, coisa do tipo. Eu fiz o texto aqui que é a coisa mais rápida, né? Mas eu, particularmente falando, gostei muito das animações que já vêm de forma nativa. Então, particularmente falando aqui, eu acho que eu utilizaria essas animações nativas que realmente estão de muito, muito bom gosto. E galera, eu achei isso sensacional. Deixa eu ligar aqui as luzes de volta, pra gente não ficar no escurinho até o final desse vídeo, né? Ó, e pode ver que até no claro, as luzes ainda brilham bastante, né? Essa parte de trás fica acesa ali. Inclusive, você pode configurar, eu acho que inclusive já está até configurado, para quando você fechar a tampa do Note, a animação continuar. Claro, isso vai drenar a bateria, né? Mas se o notebook estiver ligado na tomada, por exemplo, pode ser uma boa para o seu setup ali. Então, olha, tem algumas animações aí de quando ele está suspenso e tal. Eu acho que nesse ponto a galera já vai pirar. É realmente uma tampa muito, muito estilosa. Mas vamos voltar aqui para falar sobre o Palm Rush, a parte interna do notebook, né? Como vocês tinham visto aqui, o teclado ele já é RGB por tecla, não é RGB 4 zonas, coisa do tipo. Por ser um notebook de 18 polegadas, ele tem bastante espaço vazio, mas uma mudança com relação ao ano passado é que agora o Palm Rush está muito mais minimalista, né? Ele é de plástico, tá, galera? Não é metal, e é um plástico meio aveludado, tem um toque aqui, um soft touch bem gostoso, apesar de não ser emborrachado. Costumo criticar
acabamentos emborrachados porque eles ficam melados com o tempo. Aqui não é emborrachado, você vê que é um plástico liso mesmo, mas ele tem um touch ali mais aveludado. Parece aqueles cartões de visita de cabeleireiro, coisa do tipo. Só que eu confesso que nesse ponto eu até gostava mais do Scar do ano passado, tá? Eu achei que ficou meio minimalista demais aqui, claro, isso é completamente gosto pessoal meu, mas o Scar do ano passado tinha várias referências, né? Era meio translúcido e tal. Gostava bastante. Esse ano eles apostaram no menos é mais. Sobre o teclado, a versão que eles enviaram aqui pra gente é um sample de engenharia, tá? É o sample que eles usaram ali para fazer testes, provavelmente, tanto que tá com aviso aqui que tem informações confidenciais, tá sob embargo e tudo mais. Mas o teclado não tá ABNT, não tem um C cedilha aqui. Acredito que se seguir o padrão do ano passado, ele deva vir já com o teclado ABNT. É bom você confirmar no site antes, tá? Nessa unidade não tá ABNT ainda. Mas é um teclado full size com a parte numérica aqui. Temos as teclas macro padrão da linha Strix, né? Ó, diminuir, aumentar o volume, montar o microfone, mudar o módulo de ventoinha e também abrir o software Armoury Crate. E temos aqui também o botão Power separado. Sobre o teclado, não é mecânico, tá, galera? É teclado chiclete mesmo, então teclado de membrana, mas é um teclado de boa qualidade, padrão dos outros Strix também. É um teclado que a galera costuma gostar. São teclas mais altas e mais durinhas também, com uma boa sensação tátil, apesar de não ser mecânico. Outra mudança com relação ao ano passado foi o touchpad, tá? Que agora tá bem maior, é um touchpad 36% maior, ele realmente é gigantesco, com cliques bem levinhos, bem gostosinhos, tá? Os cliques são silenciosos, macios e ó, até aqui em cima ele continua clicando com uma certa leveza. Ele só tem um probleminha que é o seguinte, o deslize é muito bom, a ASUS não diz nada se é um touchpad de vidro, coisa do tipo, mas o acabamento dele é liso, mas com deslize bem gostoso. O problema é que é escuro, né, galera? Vocês já estão vendo aí que marca dedo, que é uma beleza, olha isso. Marca muito o dedo, não só no touchpad, o próprio palm rest dele, por ser preto liso, né, acaba marcando bastante. Então, acho que um ponto negativo desse Strix Scar, acho que é realmente a parte de marcas de dedo, ele vai marcar muito. Mas no touchpad tem um agravante que mesmo que você pegue um pano úmido aqui e fique passando, as marcas não saem com muita facilidade, tá? Então eu tentei limpar bastante esse touchpad aqui, mas você ainda vê algumas marcas ali e tal. Então, para quem tem toque com relação a isso, já fica esse aviso. Agora, bora falar sobre essa tela maravilhosa desse Strix Scar, que continua sendo uma tela muito parecida com a do ano passado, tá? É uma tela Nebula HDR, que a ASUS nomeia, porque estamos falando de uma tela mini LED, tá, meus amigos? Não é uma tela comum, não é uma tela IPS, pelo contrário, é uma tela muito melhor que o IPS. Aqui o contraste é muito maior, os pretos são bem mais pretos que o IPS. Não chega a ter um contraste infinito igual o OLED. O OLED, na minha opinião, é superior ao mini LED, mas para mim o ranking é TN tá lá embaixo, IPS é o custo-benefício, mini LED, né? Tá superior ao IPS, e o OLED é o supra-sumo, só que eu acho que não dá para botar um OLED de 18 polegadas, talvez, que eu não vi nenhum notebook com 18 polegadas que seja OLED. Aqui no caso é mini LED de fato, o que sinceramente falando já está muito, muito bom. Como o próprio nome já diz, é um modelo de 18 polegadas, né? Então a tela aqui é gigantesca para você que não vai utilizar um monitor externo. A resolução dela é 2.5K, então 2560 por 1600p, proporção 16:10, é uma tela mais quadrada, né? E chega a 240 Hz de taxa de atualização. Outra coisa, essa tela é compatível com HDR e é o HDR de verdade, é o HDR 1000, porque essa tela chega a 1200 nits de brilho. É uma tela muito brilhante, não sei se dá para reparar aí na câmera, que a câmera da frente tem um filtro polarizador. Talvez aqui em cima vocês consigam ver que mesmo com todas as luzes ligadas, é uma tela muito brilhante. E olha que o HDR aqui não está ativado porque está fora da tomada. Se você ativar o HDR, a tela fica mais brilhante ainda. Sobre fidelidade de cores, nem tem o que falar. Ela chega a 100% do DCI-P13 e ela já é validada pela Pantone, ou seja, vem calibrada de fábrica. A outra coisa também, essa tela já tem G-Sync interno nela mesmo. É compatível, claro, com monitores G-Sync via conexões, mas a tela dele também tem G-Sync. Aqui está a moldura dessa tela, bem legal, né? Moldura relativamente fina, aqui embaixo está escrito ROG Strix, moldura de plástico mesmo, tá? E aqui em cima o entalhe da webcam, que já a gente comenta sobre, mas antes eu queria comentar sobre esta parte aqui embaixo, que eu achei uma ideia muito boa, porque vocês conseguem ver que quando você abre a tampa do Note, fica esse pequeno ressalto aqui atrás, né, esse quadradinho, que você pode pensar, pô, é inútil, né, é só um quadradinho por conta do design. Não, galera. Aqui ficam duas caixas de som, ó. Uma caixa de som fica nessa parte, a outra fica nessa, e isso é uma solução genial, porque significa que essas caixas de som estão viradas aqui para você, deixando o som bem mais nítido, né, e bem mais surround também. Ele tem 4 caixas de som,
uma fica aqui, outra fica aqui, e as outras duas ficam aqui embaixo do notebook. Na realidade não é para baixo, ficam nas laterais. Na geração passada, as caixas de som ficavam para baixo de fato, então isso prejudica um pouco a experiência sonora, né? Aqui não, você tem uma posição um pouquinho mais interessante, apesar de que eu achei o som dele bom, tá? Mas também não é o melhor que já passou por aqui. O som do Zephyrus, por exemplo, na minha opinião, é melhor do que o som desses caras aqui. Deixa eu tocar uma música para vocês verem. Ó. Você sente os graves fortes, né? O volume é ok, eu não diria nem que ele é muito alto não, mas o som é bem encorpado, tá? É um som de boa qualidade ali, mas eu ainda acho o som dos Zephyrus G16 ou G14 ou dos MacBooks também ainda superiores, apesar do som aqui ser bem bom sim. E galera, esta aqui é a webcam desse SCAR, tá? A webcam, confesso que bem simples, ela já é Full HD, 60 fps, mas enfim, a qualidade é mais normal mesmo. Tem alguns tratamentos de som, vocês estão me ouvindo através dos microfones integrados também, tem tratamento ali de ruído e tudo mais, enfim, tá aí, webcam para caso você vá utilizar para reuniões, coisa do tipo. Mas agora é o seguinte, vamos desligar esse notebook porque, bom, tem uma outra grande novidade nesse SCAR 18 que eu mostrei inclusive em um vídeo que eu fui lá na CES e tal, tava no stand da ASUS, né? Eu acho que é uma das maiores novidades desse modelo, que é um recurso chamado de Pit Stop, ou também Toolless Upgrade, eu acho que eles chamam, que é basicamente isso, ó, desligamos aqui o notebook, né, ó, aqui o LED desligou de fato, então o notebook não está suspenso, ele está de fato desligado. Se a gente vier e virar ele ao contrário, vocês viram, já dei um spoiler, né, que a gente consegue desmontar esse Strix SCAR sem ter nenhum tipo de ferramenta, só movendo esse pininho pro lado. Galera, se eu pegar esse pininho e jogar pro lado, ele já destrava a tampa, é só eu pegar aqui, puxar para baixo, que a tampa já está solta, meus amigos. Você não precisa de ferramenta, não precisa ficar destravando ali a carcaça, é muito, muito fácil. Isso aqui não é que vai revolucionar, eu acho, mas é um recurso muito bem pensado para o usuário, isso incentiva você a fazer upgrade, né? É realmente um recurso pensado para a comunidade, enquanto tem alguns notebooks que dificultam o upgrade, dificultam você desmontar, aqui pelo contrário, eles te incentivam e também te facilitam, tá? Essa aqui é a parte de trás da tampa em si, beleza? Já tiramos ela. E aqui nós temos a parte interna, que é um outro show à parte, né, galera? Temos aqui um sistema todo blindado, ele tem uma certa placa em cima dos componentes, né? Para você não ter perigo de esbarrar em coisa ali, causa curto. Inclusive, a gente não tem como desconectar a bateria nesse caso, né? Teria que desmontar toda essa parte externa. Então, o ponto positivo disso é que, como tudo é blindado, o sistema ele é mais protegido. O ponto negativo é que, para ter acesso a coisas mais intrínsecas do notebook, você tem que tirar todo esse plate de cima. Mas os upgrades tradicionais já estão aqui no acesso muito fácil. Temos 2 slots para SSD e embaixo desta película temos 2 slots para memória RAM. Como o notebook já está desligado, a gente pode vir aqui e mostrar os componentes, ó, começando pelas memórias. Essa unidade que a ASUS mandou, não sei se vai ser vendida exatamente dessa forma, tá? Mas vieram com 2 pentes de RAM aqui da Hynix de 32 GB cada uma, totalizando 64 GB, e são pentes de 5.600 MHz aqui já na tecnologia DDR5, tá? Bom, a ASUS diz que esses caras suportam até 64 GB mesmo, mas se você for levar em consideração o limite do processador, aqui você poderia botar até 192 GB. Claro que não vai dar porque só tem 2 slots, né? Mas talvez dê para colocar 96 GB, 2 pentes de 48, aí vai questão de teste. Ah, que legal, não tinha visto que tem umas frases aqui também, ó, preparing upgrades, Trifan Technology, que a gente vai falar sobre isso, né? Mas vamos falar primeiro aqui sobre os SSDs, já vieram com 2, e aqui você também não precisa desparafusar eles. Tem uma chavinha, que é só você girar a chavinha, que pronto, o SSD já está solto. Então, realmente, para fazer upgrade nesse Note, você não precisa ter conhecimento nenhum e nem ferramenta nenhuma também. Temos aqui, ó, um dos SSDs originais, vamos ver que marca que é. Tá, também são SSDs da Hynix, tá? No caso, são 2 SSDs de... Então, eu não consigo ver aqui qual que é o tamanho do SSD, porque ele tem 4 teras, mas ele tá em 4 teras em RAID 0, ou seja, eu suspeito que cada um desses SSDs seja de 4 teras, para ele somar as velocidades, né? E fazer um RAID 0, que é muito mais rápido do que um SSD
tradicional. Mas o que importa aqui é que ele veio com 4 teras, tá? Deixa eu ver nesse outro aqui se a gente consegue puxar alguma informação, ó. É que ele não fala o tamanho, talvez se eu pegar aqui o modelo, pera aí. Mas não, galera, pelo que eu pesquisei, são 2 SSDs de 2 teras cada mesmo, tá? Então somando aqui, você chegar nos 4 teras que tá disponível para nós utilizarmos. Observação, estes SSDs que vieram, eles são Gen 4, tá? Mas esse Note já é compatível com SSDs Gen 5 em ambos os slots. Então você pode utilizar já um SSD de mais velocidade. O que mais temos aqui? Uma bateria relativamente pequena, por conta do notebook ser gigantesco, mas ela não é pequena em capacidade, porque ela chega a 90 watts-hora de capacidade, o que é quase o limite possível e permitido dentro de notebooks. Mas já vou avisando que nesses notebooks muito fortes aí, a bateria não costuma durar muito mesmo não. E temos aqui o sistema de arrefecimento, Trifan, com 3 fãs, né? Uma maior desse lado, outra mediana neste outro lado aqui e uma pequenininha aqui embaixo. A ASUS já tem abordado essa tecnologia, né, de botar 3 fãs desde os Strix mais tradicionais. Isso é legal porque você deixa uma ventoinha para o processador, uma ventoinha para a placa de vídeo e outra ventoinha para as memórias, né, para o sistema em si. Então é muito bem-vindo botar mais arrefecimento em notebooks. E aqui está escrito ROG Intelligent Cooling, porque ele tem um sistema de Vapor Chamber, tá? E tanto o processador quanto a placa de vídeo aqui são resfriados por metal líquido, que é uma outra vantagem também, uma outra novidade. Nos anos anteriores, apenas o processador era metal líquido, placa de vídeo era pasta térmica, só que você não pode desmontar o notebook para poder fazer manutenção só na pasta térmica, porque o sistema de arrefecimento é um só e no CPU tá metal líquido, sendo que não é recomendado você desmontar o sistema de arrefecimento com metal líquido. Então ficava nesse impasse, né? Pô, a pasta térmica da placa de vídeo secou, mas eu não posso trocar ela porque o sistema é compartilhado com o CPU, que é metal líquido. Aqui não, é tudo metal líquido, então assim, você na teoria nunca vai precisar mexer nesse sistema de arrefecimento. Enfim, muito legal, muito bonito. Cara, realmente gostei demais desta novidade aqui, não só por conta da beleza, da organização interna, né, mas principalmente pelo conceito de facilitar o upgrade pro usuário. Eu acho que todas as marcas deveriam aderir, pelo menos as marcas de notebooks gamers, tá? Eu sei que notebook produtividade, a galera não mexe tanto dentro assim, mas notebook gamer quase que todo mundo que tem já abriu, pelo menos para fazer limpeza, porque acumula muito pó e tal. Então esse tipo de recurso é muito, muito bem-vindo. Espero que seja implementado em outros modelos também. Mas bora agora falar sobre hardware, porque sim, eu achei que o notebook, o projeto do notebook em si melhorou demais, gostei muito, mas vocês também estão interessados aí na parte de processador, placa de vídeo, então vamos lá. Primeiramente sobre processador, esse Scar 18 aqui 2025, nesse sample de engenharia, veio com Core Ultra 9 285HX, tá? Só que esse aqui é apenas um sample de engenharia e provavelmente a ASUS estava testando para ver se iria trazer essa versão aqui mesmo ou não. Mas a versão lançada é com Core Ultra 9 275HX, tem uma pequena diferença, tá? O 285 é tipo um pouquinho melhor que o 275, ele tem 0.1 GHz a mais só, então também não tem uma grande diferença. E aí você fala, pô, aí a versão 285 é para gringa e para o Brasil é 275? Não. Pelo que a gente viu no site da ASUS gringa mesmo, todos os Strix Scar 18 estão vindo com Core Ultra 9 275HX mesmo. Então acho que eles até cogitaram trazer o 285, devem ter feito alguns testes e viram que o 275 valia mais a pena talvez, né? Até porque eles são muito parecidos. Mas enfim, ambos os processadores, tanto o 285HX como também o 275HX, eles são 24/24, tá? Então 24 núcleos, 24 threads, que é a nova arquitetura da Intel. Agora ela não faz mais 2 threads por núcleo, que era antes, né? Antes os CPUs de 24 núcleos eram 24/32, se não me engano. Aqui não, ele tem apenas um thread por núcleo, então acaba sendo 24/24. Desses 24 núcleos, 8 são focados em performance e 16 são focados aí em eficiência, beleza? Bom, nem adianta a gente testar muito esse processador, porque não é a versão final mesmo, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, até para ver como é que tá um Core Ultra, muita gente tem preconceito contra o nome Core Ultra, né? Seguinte, nós fizemos um teste aqui no 3D Mark CPU Profile, e ele pegou, aqui usando todos os threads, deixa eu só fechar aqui os textos, ele pegou 16.464 pontos, tá? Utilizando todos os núcleos e todos os threads. Isso é muito ou isso é pouco? Então memorizem, 16.500 para arredondar. Galera, se a gente vier aqui na nossa tabela de benchmarks que nós temos no nosso site, o i9 14900HX até o i9 14900HX do próprio Scar 18 do ano passado pegava papo de 13 mil, galera. 13 mil Strix Scar 18 do ano passado e 13.600 um Storm 460 com i9, também o mesmo i9, né, que é o 14900HX. Então muita gente tava com preconceito porque vai virar Core Ultra, vai ficar fraco. Não, galera, foi só uma troca de nomenclatura.
Isso aqui poderia ser chamado de 15900HX, mas a Intel está renomeando os processadores, né? Então é um Core Ultra a final HX. Sendo final HX, vai ser muito forte. Relembrando vocês, aqui no CPU Profile, ele pegou 16.500 pontos. Isso é muito mais do que qualquer outro processador que nós já testamos aqui no canal, beleza? Então sim, é um CPU muito forte. Claro, a versão que vai vir para o Brasil não vai pegar exatamente essa mesma pontuação, porque vai ser uma versão um pouquinho diferente, mas sei lá, vai dar 16 mil só em vez de 16.500. Então também não vai ter uma variação tão grande assim, 0.1 GHz não vai fazer tanta diferença. Mas é importante, né, deixar claro que Core Ultra não significa que é um CPU fraco. Muita gente liga o nome Core Ultra com os notebooks de produtividade, né, os Galaxy Book da vida que vieram também com os primeiros Core Ultra. Sendo HX, vai ser de altíssima performance, tá? E é o caso aqui. De memória RAM, nós temos aqui 64 GB nessa unidade, como eu mostrei para vocês, 2 pentes 32 cada, né, rodando a 5.600 megatransfers por segundo. Tem observação que a ASUS divulga que essas memórias poderiam chegar a 6.400 MHz. Talvez fazendo algum overclock via BIOS, eu não cheguei a explorar para esse vídeo ainda, tá? Mas no site da ASUS diz que esse SCAR suportaria memórias de até 6.400, apesar que vieram, né? São de 5.600. Sobre SSD, ó, como eu falei, tá em RAID 0, totalizando aqui 4 TB no total, e nós fizemos um teste de velocidade. Pelo fato de estar em RAID 0, esses SSDs estão muito rápidos, tá? Eles estão batendo aqui 12.700 MB por segundo de leitura, 9.400 de gravação. Isso aqui é muito mais do que qualquer SSD Gen 4. Eu até imaginei que seria um SSD Gen 5, mas não. São dois Gen 4, por estarem em RAID, você tem uma velocidade aqui muito maior de leitura e gravação. Wi-Fi, esse cara já está com Wi-Fi 7, aí obviamente, né, o notebook lançamento, tem que estar com a última geração de Wi-Fi, então beleza. Tem aqui a NPU desses Core Ultra, né, é uma NPU básica, tá? Esse aqui é uma NPU de entrada, aquela que tem apenas 11 tops, não é a mesma NPU que tem nos Core Ultra lá para os notebooks produtividade, que aí sim são focados em eficiência, e aí sim tem uma NPU que chega a 45 tops. Aqui não, é uma NPU basiquinha mesmo. A placa de vídeo integrada, a Intel Graphics, e aí a placa de vídeo que vocês estão mais interessados em conhecer, a RTX 5090, tá? Novidade, agora ela chega a 24 GB de VRAM. A 4090 chegava a 16, né? Então aqui a gente tem mais VRAM ainda. Eu acho já até um nível meio desnecessário, mas enfim, para você que quer o máximo do máximo, aqui nós temos 24 GB de memória gráfica. Se a gente entrar aqui no painel de controle da NVIDIA, né, no aplicativo da NVIDIA, virmos em Sistema, depois Minha Atualização, então exibir detalhes do conjunto, a gente vai ver que essa 5090, primeiro, tem 10.500 núcleos CUDA, arredondando, né? E ela chega a 175 watts de potência máxima, igual a 4090, tá? Lembrando, isso aqui é o máximo que a gente consegue botar dentro de notebook, não dá para botar mais consumo dentro de Note, porque senão o Note ia fritar, ele ia esquentar demais. Então tá, ele consome a mesma coisa que uma 4090 da geração passada, tá aqui as outras especificações, né? Já tem memória GDDR7 também, então além de ter mais VRAM, a VRAM é um pouco mais rápida. E que mais? Se a gente subir aqui, você vai ver também que esta placa de vídeo junto com essa tela é compatível com Advanced Optimus, tá? Um recurso aí da NVIDIA, onde através aqui do aplicativo, você vem em sistema de novo, aqui em monitores, né? E modo de tela, você pode configurar quem que vai gerenciar a tela do próprio notebook. Se você deixa aqui no automático, é o que eu acho o melhor dos casos, tá? Porque no caso automático, quando você está jogando, ele bota apenas a 5090 para renderizar o jogo e desabilita a placa de vídeo integrada. Isso faz com que você não sofra gargalo da integrada. Mas quando você não estiver jogando, no modo automático ele identifica que você pode jogar e ele volta a usar a placa de vídeo integrada para economizar energia, tá? Eu, no momento, estou usando aqui no modo GPU da NVIDIA para gravar a tela, que só assim eu consigo gravar a tela para mostrar para vocês. Que é onde você vai desabilitar por completo a placa de vídeo integrada para você não sofrer gargalo dela, mas ao mesmo tempo o notebook não vai durar nada fora da tomada. Afinal de contas, você vai estar usando uma 5090 para ver um vídeo no YouTube. Então aqui é só se você quer performance ignorando um pouco da parte de autonomia. E modo Optimus, você sempre vai deixar a placa de vídeo integrada ligada. Pode ver que pelo símbolozinho dá para notar, ó. Aqui tem um raiozinho indicando performance, aqui uma folhinha indicando economia de energia e aqui o A de automático. Nesse momento está aqui, mas eu deixaria no modo automático, que é o que eu costumo recomendar para a galera, tá? Tem G-Sync na tela interna também, inclusive já está ativado, já tinha comentado sobre isso. Mas vamos ao benchmark. Aqui é o seguinte, ó, no benchmark do Time Spy, que é um benchmark sintético, tá? Focado em placa de vídeo, esta
5090 pegou 23.393 pontos. Lembrando, a gente usa esta pontuação de cima para fazer a comparação. Por quê? Porque aqui é a pontuação gráfica, que é da placa de vídeo. Essa pontuação geral aqui é uma média entre CPU e placa de vídeo. A gente só quer saber de placa de vídeo. Então pegou quase 24 mil? Não. 23.400, né? Tá muito longe ainda dos 24. Vamos ver como é que foram as 4090. Aqui tem o Strix Scar do ano passado, né? Que a 4090 dele era um pouquinho mais contida com relação à outra 4090 que testamos, que foi o Storm X. Mas o Strix Scar pegou 21.400. O que aqui seria papo de 2.000 pontos de diferença. A pontuação, 2.000 pontos é bastante coisa, né? Então, comparando o Strix desse ano contra o Strix do ano passado, em performance bruta de placa de vídeo, teve uma evolução aqui de quase uns 10% aí, mais ou menos, né? Mas, se a gente pega para comparar a performance bruta do Storm X, que tinha uma 4090 mais forte, mais agressiva, né? Sem muitas amarras ali, para poder performar o máximo que pudesse, esquentando bastante também. Ali ele tinha pego 23.000 pontos já. Aqui a gente pega um pouquinho mais do que isso. Em performance bruta, em benchmark gráfica, não ficamos muito diferente com relação a 4090 do Storm X, pegamos 10% a mais comparado com a 4090 do Strix Scar. E galera, eu não fiz muitos benchmarks para esse vídeo, como eu falei, esse Note vai ficar pouco tempo aqui com a gente, tá? A ASUS mandou pra gente ficar aqui 2 diazinhos e já devolver, então não vai dar pra fazer o review agora dele, até porque não é a versão final. Mas baseando em reviews gringos, uma coisa que você já tem que botar em mente é que em performance bruta, a 5090 não tá realmente muito melhor do que uma 4090, tá? A 5090 tá com mais tecnologias, principalmente o Multi-Frame Generation, que é o grande diferencial, mas no benchmark raiz mesmo, a performance na rasterização, né, que seria a performance bruta da placa de vídeo, meio que a 5090 tá muito parecida com a 4090, principalmente em notebooks, onde o power é limitado, ambas se limitam a 175 watts apenas. Em desktop, você bota mais consumo ali e ela vai embora, né? Só que aqui no notebook não tem como colocar mais consumo, então em performance bruta mesmo, ela não fica muito longe de uma 4090, tá? Pelo menos nos testes sintéticos, nesse teste sintético que a gente fez agora, nesse momento. E antes da gente partir para os jogos, vamos aqui dar uma olhadinha no software aqui da ASUS, né? Que é o Armoury Crate, que inclusive tá com essa carinha nova desde o último review que a gente fez. Isso aqui não é exclusivo do Strix Scar novo, tá? Todos os notebooks ASUS que usavam o Armoury Crate tiveram o seu visual reformulado. Nessa página inicial nós temos dados mais técnicos, né, de placa de vídeo, processador, tem os modos de performance aqui, que inclusive você pode criar um modo manual se você quiser. Mas vamos logo aqui para o Anime Vision, tá, que é um recurso desse software onde você vai poder configurar esta animação traseira. O que você pode fazer? Você tem aqui já alguns temas pré-definidos, você pode escolher algum deles, por exemplo, vou botar aqui o de chuvinha. Se eu aplicar esse efeito aqui, ó, eu acho que agora tá no modo chuvinha aqui atrás, né? Então você pode botar efeitos diferentes, ele já tem alguns pré-configurados. Tem aqui as configurações, tipo, se quer animação mais rápida, mais lenta, menos brilho. Você pode, inclusive, se quiser, né, desligar para não ter nada aqui atrás, deixar o notebook um pouco mais sóbrio. Dá para você fazer efeitos de texto que eu tinha mostrado antes, né? Então se você ativar aqui, ó, posso ocultar outros efeitos e deixar só o texto, por exemplo, sei lá, se inscreva. Aqui, ó, se eu aplicar o efeito, já deve estar mostrando para vocês aí o se inscreva, né? Podia ser se inscreva-se, ia ser muito bom. Você pode mudar a fonte, enfim, várias personalizações diferentes. Inclusive, eu posso vir aqui, deletar este efeito que eu tinha colocado e você pode subir uma imagem sua. Um exemplo aqui, eu vou botar uma imagem nossa aqui, ó, um logo do Bench, né? Só que qual que é o problema? Aqui você vai ter que configurar a imagem. Pode ver que o logo não ficou muito legal, não. Ele não ficou muito nítido. Cadê ele? Aqui, ó. Para ficar nítido, ele precisava ser, né, um pouquinho maior, de repente. Mas você pode subir suas imagens, você pode criar um GIF, né, criar uma sequência de imagens, se você quiser. Então dá para personalizar nesse nível. Eu, particularmente falando, não tive saco para fazer isso. Então eu gostei de alguns efeitos tradicionais, tipo esse cara aqui, ó, que ele fica variando entre o fundo branco e o fundo preto, né? Achei ele muito legal, mas tem tudo isso de personalização. Tem mais algumas configurações aqui, você pode deixar essa animação funcionando mesmo quando o notebook está suspenso, quando a tampa está fechada, ou você pode fazer a animação desligar quando o notebook está fora da tomada para você economizar energia, e também possibilidade de desabilitar a animação por completo. Já aqui em dispositivos, depois você clica aqui no modelo do Scar em si, nós temos algumas configurações do notebook, tipo essas configurações básicas, né? Você quer desligar o som de arranque, que é aquele som de inicialização. Aqui ele ativa o modo de 3 milissegundos apenas de tempo de resposta, né? Para quem... Isso aqui não tem porque você deixar desativado, para ser bem sincero. Isso aqui é legal também, quando você tira o notebook da tomada, ele já muda o hertz para 60 ao invés de 240 para
economizar energia, enfim. Já isso aqui é o modo do mini LED, você pode configurar como é que o mini LED vai atuar, porque o mini LED ele pode acender partes da tela ou acender a tela toda, você pode configurar isso através desta parte aqui. Tem opções para você liberar a memória da placa de vídeo, né? Liberar a VRAM, se você estiver rodando muita coisa ao mesmo tempo. Aqui é o modo de desempenho da placa de vídeo, que por padrão vem no Standard. E eu recomendaria deixar no Standard se você for utilizar o Advanced Optimus, como eu mostrei lá no software da NVIDIA. Mas esse Note também tem o modo Ultimate, que é o modo Mux Switch, onde você desliga a placa de vídeo integrada por completo. Tá? Então você pode ativar aqui, eu não recomendaria, mas você pode fazer isso. Tem o modo Eco também, onde você desliga a placa de vídeo dedicada ao invés da integrada. Para quê? Para você ter o máximo de economia de energia possível. E o modo otimizado, que é o seguinte, ou eu utilizaria esse Note no modo Standard e deixaria o gerenciamento das placas de vídeo com o Advanced Optimus da NVIDIA, ou eu deixaria ele no modo otimizado, que é o seguinte, quando o notebook estiver ligado na tomada, ele deixa ambas as placas de vídeo ligadas, a integrada e a dedicada. Quando você tira da tomada, ele automaticamente desliga a placa de vídeo dedicada, priorizando a autonomia de bateria. Então é um recurso legal aí se você quiser estender um pouco mais a autonomia dele. Aqui nós temos os modos de teclado. Para isso, deixa eu desligar aqui as luzes para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Ó, ele tá aqui no modo arco-íris, né? Tem o modo ciclo de cor, que ele vai alterando as cores de forma estática. Inclusive ele muda também a iluminação ao redor. Tem o modo estrela que eu achei muito legal, ele vai piscando as luzezinhas, né? Inclusive vai piscando áreas diferentes também aqui do entorno dele. Tem o modo chuva, que as luzes vão meio que caindo. O modo reativo, que ele reage às teclas, ó, que você tecla, né? Legal, só que o problema é que ele não reage aqui ao redor. Modo laser, que é a mesma coisa, ele reage só que na horizontal. Modo ondulação, que ele reage só que no modo ondulado, aí ele, né, ele chega até as bordas aqui. Enfim, vários modos diferentes. Eu vou deixar no modo arco-íris, que é o mais chamativo para esse vídeo. Enfim, não tem muito mais o que explorar aqui no software, tá? É isso. O que você pode fazer também no software é atualizar os drivers e tudo mais, coisa que todo software faz. Agora eu acho que chegou o momento de abrirmos um joguinho e vermos como é que esse notebook está se saindo em jogo, não só em benchmark, questão de aquecimento, questão de temperatura. Vamos abrir logo um Cyberpunk 2077, né? E ver se ele vai aguentar aí rodar o Cyberpunk no overdrive com Path Tracing e também testar o Multi-Frame Generation que esse cara aqui tem. Então deixa eu só abrir o jogo e já retorno. E galera, estamos aqui agora dentro do Cyberpunk 2077. Vamos fazer alguns testes? Dessa vez tem muita coisa pra gente testar. Vamos começar comparando essa 5090 contra uma 4090, porque aquele teste do Time Spy lá, o benchmark, né? Ele deixou uma pulga atrás da nossa orelha, deu a entender que essa 5090 não tá tão mais forte que uma 4090 no poder bruto. Então é o seguinte, vamos ver aqui nas configurações e vamos configurar o Cyberpunk primeiramente em Quad HD. Já deixei aqui, tá 2560 por 1440 ao invés de 1600, mas é porque é o jeito que a gente costuma testar outros notebooks, assim como em gráfico. Quando eu for testar gameplay, a gente vai botar no modo overdrive, que é o máximo do máximo. Mas pro benchmark, vamos botar no ultra, que é o jeito que a gente testou também os outros notebooks. Só que sem FSR e também sem DLSS aqui no caso, né? Sem nada, usando o Frame Generation apenas em 2x. Porque um dos grandes diferenciais da 5090 é ter esse Multi-Frame Generation, recurso exclusivo das RTX 5000, onde você pode chegar até 4x 4 frames, né, gerados por IA, o que teoricamente vai quadruplicar a tua performance. Mas como a gente quer comparar o poder dela equivalente a uma 4090, vamos deixar no 2x, que é também o equivalente ao que uma 4090 consegue fazer, né? A 4090 também tem acesso ao Frame Generation 2x, então vamos testar desta forma aqui e ver como é que ela vai se sair aqui no benchmark. Vamos rodar um benchmark, né, ao invés de fazer a gameplay. Eu sei que vocês querem ver gameplay, nós iremos testar a gameplay, mas vamos primeiro fazer estes comparativos. Beleza, entramos aqui no jogo e ó, estes aqui são os números nesse momento, tá? E números a gente vai analisar mais em gameplay, mas já dá pra ver que tem um número ali, tem dois números coloridos ali na telinha. Primeiro, a temperatura, o notebook ele tá meio quente ali. E segundo, são os megahertz, né? O clock do processador tá bem alto, ó, tá perto dos seus 5 GHz, por isso que ele tá esquentando bastante, inclusive, né? Consumindo seus 60 e poucos watts ali, enquanto a 5090 tá consumindo seus 150 watts, ela nem tá consumindo o talo do talo, porque a gente tá em Quad HD, né? Então acredito que a 5090 nem esteja sendo tão exigida assim. A gente vai testar também em 4K já. E a temperatura da 5090 tá bem tranquila, 75 graus. Só o processador que realmente tá acima de 90, flertando com 100 graus ao mesmo tempo. Isso que esse Note tem um sistema de arrefecimento muito robusto, né? Então esse CPU realmente parece estar esquentando bastante. Mas vamos ver. Para alinhar a expectativa de vocês, um Storm X
nessas mesmas condições, pegou 129 FPS, o SCAR 18 pegou 118 de média final. Vamos ver quanto que a gente vai pegar aqui, né, no SCAR 18 5090. E nós pegamos, ok, galera, 139 FPS, papo de 140 FPS. Deixa eu dar um Alt Tab aqui para vocês verem. Ó, eu já estava com a tabelinha aqui aberta, e o Storm X, que tinha uma 4090 muito forte, nas mesmas condições, tinha pego 129, tá? A gente pegou 10 FPS a mais aqui, que beleza também, né? Representa menos de 10% de ganho. Então, é legal por estarmos na frente. Eu tava com medo da 5090 empatar com a 4090. Não foi o caso, ficamos um pouco na frente. Ficamos uns 20 FPS na frente se compararmos contra o Strix SCAR 18 do ano passado, com a 4090, que lá era mais controlada, né? Pegou 118. Então, em Quad HD, onde eu acho que o limite nem tá na placa de vídeo em si, tá mais no processador, a gente pega aqui quase 140 FPS, uns 10 FPS a mais do que a 4090 em si. Mas, agora é o seguinte, vamos continuar desta mesma configuração aqui no Ultra, com Frame Generation em 2x, que é o padrão que uma 4090 também consegue chegar. Só que, vamos aumentar a resolução? Vamos tacar ali em 4K? A tela desse Note não é 4K, é Quad HD, mas a 5090 tancaria um 4K com facilidade. Então aqui, ó, estamos em 4K, os númerozinhos estão pequenininhos ali no cantinho, mas bora rodar um benchmark agora desta forma para fazermos a comparação e ver o quão na frente a gente ficaria de uma 4090, porque aqui sim o teste eu acho que vai exigir mais da 5090, vai exigir mais da placa de vídeo, né? E a gente consegue ver a real diferença da placa de vídeo, mas veremos. Para alinhar a expectativa de vocês, Strix SCAR do ano passado tinha pego 60 FPS nessas condições e Storm X 62 FPS. Cara, olhando os números aqui, eu acho que a gente vai pegar bem mais. Ou não? Bom, vamos ver, né? Pode ver que a 5090 agora tá consumindo mais energia também, ó. Já tá nos seus 160 e poucos watts, né? Significa que a gente tá exigindo mais dela. E é meio ridículo ver a VRAM dessa 5090, né? A gente tá utilizando, tipo, 1/3 da VRAM disponível dela toda, que são 24 GB. Então a gente costuma reclamar que as placas de vídeo ultimamente estão vindo com poucas VRAM, o que é sim uma realidade. Até na 5070 vai vir com apenas 8 GB, mas quando chega nessas topo de linha, 24 GB talvez seja até um pouco de exagero, é muita memória ali. Talvez pensando em rodar em 8K, né, seja uma necessidade, mas aqui tá sobrando bastante. Vamos ver quanto que vai pegar no final do benchmark em 4K com Frame Generation normal, não é o Multi Frame Generation ainda. Chegamos no final do benchmark 73, tá? 73 aqui, o que são aí 13 FPS, 11 FPS a mais do que o Storm X, que já pegou 62, e 13 FPS a mais do que o SCAR do ano passado. Isso em números aqui já é mais de 10%, tá? Chega a ser quase 20%, né? Se ele tinha pego 60 FPS no ano passado, a gente pegou mais de 12, então aqui seria quase 20% a mais de performance do que se comparado ao SCAR do ano passado aí. Então sim, a 5090 ela é melhor sim do que uma 4090, tá? Ela não tá exatamente empatada. A questão é que este melhor tá entre 10 a 20% na performance bruta em si. Uma coisa que a gente pode analisar aqui, e aí agora sim vamos trazer o brilho, né, de uma 5090, é que o grande diferencial dessa nova geração é o Multi Frame Generation, tá? Não é performance bruta, é isso aqui que tá fazendo essas 50, 90 e tudo mais, entregar FPS absurdos. Então vamos ver como é que fica a diferença se a gente botar o Multi Frame Generation em 4x. Não precisa reiniciar aqui o jogo, então bora lá rodar o benchmark desta forma. Então tá nas mesmas condições, Ultra, sem DLSS, 4K, só que agora com Multi Frame Generation em 4x. Será que realmente ele vai quadruplicar a performance? Beleza, não vai, né? Porque a gente já tava em 2x, então ele vai duplicar agora, que é o 2x, mais 2x, vai dar 4x, então a gente já pegou 73, que se fosse duplicar ia pegar seus 140, mas já estamos no número muito alto, galera. A gente tá aqui, ó, nos seus 100 e poucos FPS, 120 FPS, né? Realmente aumenta muito, e visualmente falando, pelo menos eu olhando aqui agora, não me parece que o jogo tá trazendo artefatos, não parece que o jogo tá, sei lá, com imagens meio estranhas, parece que tá tudo muito normal. Pelo menos no benchmark, depois eu preciso testar jogando, né, e ver se vai ter alguma coisa estranha em jogo. Mas se eu pego essa gravação de tela e não falo que tem um Multi Frame Generation, nem dá pra suspeitar que de 4 frames aqui, 3 estão sendo gerados por inteligência artificial. É meio loucura pensar isso, né? Mas é pra onde realmente a tecnologia tá indo, queira você goste ou não. Vamos ver
quanto que pegamos aqui de performance usando o Multi-Frame Generation, eu chuto 120, hein? E atenção, ele pegou 121 FPS, o dobro do que uma 4090 pegaria mesmo usando o Frame Generation da 4090. Então, vocês viram que em performance bruta, aqui, né? Performance bruta mais ou menos, porque eu fiz a comparação já usando o Frame Generation base. Mas a performance na 4090 usando o Frame Generation, ela tá um pouco inferior sim a 5090, 10 a 20%, mas quando você usa o Multi Frame Generation, a gente dobra a performance, né? Em vez de pegar 60 FPS igual uma 4090, a gente pega 120. Então, o grande diferencial das RTX 5000, pelos reviews gringos que estão saindo, até pelos reviews de placa de vídeo de PC, tá no Multi-Frame Generation, tá? Pra falar a verdade, as RTX 4000 já eram assim, né? As 4000 não vieram tão mais fortes que as 3000, mas vieram com Frame Generation normal. Dessa vez as 5000 não vieram tão mais fortes que as 4000, aparentemente veio um pouquinho mais forte só, mas veio com esse tal de Multi-Frame Generation. Vamos ver na prática como é que esse cara aqui se sai? Pra testar na prática é o seguinte, galera. Vamos tacar ele aqui no Overdrive, né, que é o modo mais pesado possível do Cyberpunk. Vamos usar o DLSS no modo Modelo Transformer, né? Afinal de contas, estamos aqui em 4K. Será que a gente testa em 4K ou Quad HD? Acho que a gente vai começar em Quad HD, porque é o seguinte, a tela desse Note é Quad HD, né? Então vamos testar aqui em Quad HD primeiro, depois a gente muda para 4K. Então, Quad HD usando Overdrive, DLSS no modo qualidade, tá? Para não perdermos muita definição. Vamos começar também com o DLSS normal para vermos o impacto que vai ser quando a gente botar o 4x. E ó, galera, aqui em Quad HD no modo Overdrive com DLSS qualidade e Frame Generation normal, que é o 2x, que uma 4090 também teria acesso, né? Estamos aqui nos seus 80 FPS mais ou menos, né, jogando, que tá bem tranquilo, tá bem suave. O input lag aqui é bem tranquilo também. O Frame Generation normal, né, ele adiciona um pouco de input lag se você estiver rodando o jogo numa taxa de FPS muito baixa, né? Então, se você está rodando o jogo abaixo de 30, o input lag fica muito alto. Aqui a gente está rodando o jogo nativamente, deve estar nos seus 50, por aí. Então, o input lag aqui tá bem tranquilo de usar, né? Não tá com muito atraso. Eu jogaria assim numa boa. Então, a média é seus 70 e pouquinhos. Vamos ativar agora o Multi-Frame Gen. Opa, cliquei errado. Aqui, ó, em vez de 2x... vamos tacar ali em 4x. O 3x deve ser o modo mais ignorado possível, né? Porque ou você vai no mínimo ou você vai no máximo, provavelmente. Beleza, 4x aplicado no modo Overdrive, que é o modo mais pesado do Cyberpunk. A gente tá rodando a 130 FPS usando o Multi-Frame Gen. Tá, aqui eu consigo notar algumas coisas. Primeiro, input lag. Parece que ele tem um pouco, tá? Dá pra jogar, ainda mais Cyberpunk. O jogo de história, cara, tá respondendo normalmente, eu não me incomodaria, mas ele realmente não tá tão rápido quanto estava no 2x. Só que dá pra usar, galera. Não diria que é uma coisa tão ruim, não. Uma coisa que eu notei é que se eu movimentar a imagem rápida assim, você começa a notar que as imagens, elas têm um certo borrão meio característico da inteligência artificial, né? Você começa a notar que não tá um borrão tão natural. Mas, sinceramente, galera, a gente tá rodando a 130, né? Se você tá no monitor com uma alta taxa de atualização, cara, o jogo vai ficar muito mais suave. Eu acho que é um bom sacrifício para você ter mais fluidez no teu jogo, né? Então, a gente saiu de 70 para 130 e a imagem, no geral, parece satisfatória. O input lag aumentou um pouquinho, mas ainda acho que tá dentro do aceitável. E é isso. É realmente uma tecnologia bem-vinda para jogos de história. Né? Se você for jogar jogo competitivo, for jogar um COD, por exemplo, eu acho que já o Multi-Frame Generation não vai te atender muito bem. Mas para esse caso aqui, eu particularmente, se eu fosse jogar Cyberpunk de novo, é que eu já zerei umas 5 vezes, né? Mas se eu for jogar de novo, eu provavelmente deixaria ativo sim, esse Multi-Frame Generation. Apesar de estar sim chegando uma certa, né, dependendo do momento aqui, enquanto eu movimento a câmera, eu sinto que as imagens ficam um pouco artificiais em alguns momentos. São poucos momentos, mas agora que eu estou analisando, você consegue notar. Ao redor do personagem, às vezes você percebe também que ele cria uma certa aura ao redor dele, né? Parece que ele tá com um certo contorno, dependendo aqui da situação. Mas, ó, repara que na frente da moto tem tipo uma sombra meio que antecipando, né, os movimentos dela. Então, perfeito não é. Mas, realmente, aumenta muito a taxa de FPS. E eu destruí minha motinha aqui. Mas, ó, se eu vier aqui e tentar jogar tal, ele, cara, responde de forma satisfatória. E lembrando que a gente tá no modo Overdrive, com Path Tracing e tudo mais. Isso em Quad HD. Se em Quad HD tá rodando a 130 FPS, será que em 4K ele vai tancar também? Vamos ver. Ó, 4K aqui agora, hein? Beleza, já mudou. A gente continua aqui com as mesmas configurações, com 4x e estamos rodando. Vamos ver, deixa eu estabilizar.
Ok, estamos rodando aqui em 4K a 75 FPS, tá, mas agora precisa admitir que o input lag já tá um pouco alto, tá? Aqui eu já acho que, primeiro, eu tô vendo mais borrões artificiais com o movimento mouse, né? E o input lag tá bem mais perceptível. Tipo, se eu estiver jogando de controle, eu acho que daria pra jogar assim, mas de mouse, você movimenta o mouse, ó, tenta ver na câmera de cima aí, ó, que sim, tá com um pouco de input lag, ó, vou movimentar em 3 não sei se dá pra notar pra vocês, mas tem sim um input lag perceptível. Por quê? Porque em 4K, ele nativamente deve estar rodando esse jogo aqui aos seus 20 FPS, 25, né? E graças ao multi-frame gen, a gente tá chegando nos seus 70 e poucos. Mas, então, porém aqui, galera. Eu tô testando no modo qualidade, né? 4K a gente bota DLSS no modo desempenho, que costuma ter ainda uma boa nitidez. Agora a gente tá rodando a 100 FPS e o input lag, ó, vendo a câmera de cima aí, tá um pouco mais aceitável, tá vendo? É que antes, realmente, ele devia estar rodando num frame rate muito baixo de forma nativa. Agora ele deve estar rodando aí, quer ver? É que eu não consigo desabilitar o frame generation, porque vai pedir para reiniciar o jogo. Mas vamos ver no 2x quanto que vai estar pegando, que dá para ter uma noção. Ó, no 2x tá pegando 60. Então eu imagino que ele esteja rodando nos seus 45, mais ou menos, né? Para no 4x chegar aqui nos seus 80, 100 FPS. Tá aí, então sim, dá para jogar 4K, Path Tracing, numa 5090 a 100 FPS graças ao Multi-Frame Generation sem muito input lag, tá? O input lag tá muito mais relacionado com a forma como o jogo roda nativamente, tá? Se o jogo nativamente estiver rodando muito abaixo dos 30, dos 45, pra falar a verdade, vai ter input lag. Aqui já tá bem mais aceitável. Uma coisa que eu esqueci de ver, estamos no modo turbo? Ok, estávamos já no modo turbo, beleza, não vou ter que refazer os testes. E, galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a experiência agora, né, de jogar aqui. Só que vamos baixar para Quad HD, que é provavelmente o jeito que você vai jogar, né? Porque a tela desse cara é Quad HD, então vamos baixar aqui para resolução Quad HD, que talvez até faça o CPU esquentar mais, de repente. E é o seguinte, como é que estamos de experiência? Processador quente, tá, galera? Sim, esse CPU tá bem quente, 90 graus ali de temperatura o tempo todo. E aqui tem uma crítica, tá? A gente já viu CPUs muito fortes e muito quentes aqui no canal, mas que normalmente consumiam seus 100 watts para bater uma temperatura muito alta. Aqui esse Core Ultra 9, aí eu não sei, tá? Se é mais culpa do processador ou se é mais culpa do sistema de arrefecimento, tem que testar mais notebooks para ter esta afirmação, mas ele tá esquentando com 60 watts no processador, né? Esse Core Ultra 9 com 55 watts tá batendo 95 graus. Então ele tá esquentando bastante, sim, mais do que até eu gostaria para esse nível de consumo. Se esse Core Ultra 9 estivesse consumindo 100 watts, 90 watts e batendo 90 graus, 100 graus, normal. É muito consumo, naturalmente vai esquentar muito. Mas 50 watts no processador não me parece justificar ele tá batendo uma temperatura assim tão alta. Então, sim, tá meio quentinho, por mais que o sistema de arrefecimento desse Note pareça ser surreal, né? Tá esquentando de qualquer forma. A 5090 tá tranquila, aí sim ela tá gelada, 78, menos de 80 graus, né? Ali com consumo nos seus 156, 160 watts mais ou menos, dificilmente ela crava, né? Os seus 175. Já sobre barulho é o seguinte, silencioso ele não está. Não tá me incomodando também, mas vamos ver quantos decibéis ele vai pegar. É barulhentinho, tá, galera? No modo turbo aqui, ó, 63, 64, né? Decibéis de barulho. Vamos fazer um teste? Ó, no modo turbo estamos pegando 196 FPS aqui no modo overdrive em Quad HD, isso é loucura. Mas ó, vamos agora mudar para o modo silencioso. O FPS caiu bastante, de 190 e pouco caiu para 160, mas o barulho também, ó, tá diminuindo. Vamos deixar estabilizar. Caiu mais ainda agora o FPS, hein? De 190 e pouco para 80 e pouco. E o input lag aumentou bastante também, porque o FPS base deve estar muito baixo. Mas aqui olha os consumos, no modo silencioso, o Core Ultra 9 cai para 30 watts e a placa de vídeo cai para 55 watts. Isso aqui é menos que uma 4050. Mas o notebook realmente fica extremamente silencioso, 44, 45 decibéis é tipo menos do que o notebook produtividade faria. Aumentando aqui para o modo desempenho, que seria o modo equilibrado dos notebooks, né? Aí o FPS já sobe bastante, ó, já chegamos no seu 190, olha o salto que dá, né? Porque o consumo da placa de vídeo já subiu para 140 watts também, 5090, né? Não tá chegando no seu 160, tá pegando antes, mas assim, dá para jogar tranquilamente, 180 FPS, não tem input lag mais porque o FPS base deve estar alto, né? O barulho tá subindo, vamos ver quanto que tá pegando. Provavelmente seria o jeito que eu jogaria 52 decibéis de barulho. E uma coisa, tá? No modo desempenho, eu ia falar que o CPU tava mais gelado, mas não sei se tá muito, porque o consumo do CPU tá nos seus 45 watts agora, não tá mais chegando nos seus 50.
E aí eu ia falar que ele tava mantendo abaixo de 90, o que sim, tá mantendo mais tempo abaixo de 90, mas de vez em quando ele ainda dá uns picozinhos pra cima. Já sobre temperatura na carcaça, galera, tá bem tranquilo, tá? A parte de baixo aqui bem de boa, as laterais tranquilas também. Aqui em cima esquenta um pouco mais, mas eu nem diria que tá insuportável não, só tá realmente um pouco mais quente. O centro do teclado esquenta um pouco mais também, mas de novo, não tá insuportável. É bem tranquilo, o teclado em si fica morno, tá? Mas tá longe de ser um notebook quente que vai te incomodar. Ele tem muito espaço, né, para arrefecimento. Ele tem um sistema também onde as ventoinhas, elas puxam ar de cima, das laterais e de baixo e puxam para trás. Então tem ar vindo de fora, resfriando aqui esse teclado. A Asus tem feito isso nos últimos notebooks, mas ó, o aquecimento tá mais ou menos assim. São essas regiões que estão esquentando mais, mas mesmo nessas regiões não está tão quente a ponto de incomodar não, tá? Bem tranquilo para falar a verdade. E ele tá dizendo que a tela tá esquentando um pouco. Não tá esquentando muito não. O ruim dessa câmera térmica é que ela é relativa, né? Ela pega o ponto de menor calor e compara com o ponto de maior calor, mas isso não significa que o ponto de maior calor tá realmente quente. Enfim, eu não me incomodaria com relação a isso neste notebook. E galera, agora estamos aqui num CS para finalizar os testes em jogos, porque é um jogo competitivo leve para ver se esse Core Ultra 9 tá certo, né? A versão que vai ser lançada no Brasil vai ser um pouco diferente, mas só pra gente ter uma noção, para ver se tá forte o suficiente. E é o seguinte, configurações gráficas, botei tudo no mínimo, tá? Porque aqui a intenção é botar a carga em cima do processador. Só o Fidelity FX que eu deixo desativado, né? Pra imagem não ficar tão feia também. Isso em Full HD. Tá? Para não pesar nada na 5090, porque a intenção aqui é testar só o processador mesmo. E estamos expectando aqui o MRC, Maurício, provavelmente, e números na tela. Seguinte, vamos lá, estamos pegando seus 280 FPS mais ou menos. Engraçado que aqui é um jogo CPU bound e o Core Ultra 9 está consumindo menos, com temperaturas mais baixas também, né? Então aqui é o que a gente gostaria de ver, o Core Ultra 9 fritando, consumindo bastante, entregando muita performance também, mas não é o que está acontecendo. Galera, vou ser bem sincero, não tá com uma performance muito diferente de um Core, de um i9 14900HX, que pega por aí também. Tem 14900HX aqui, que chegou a pegar perto de 300 FPS, né? A performance tá boa, tá acima dos 240 FPS da tela desse próprio SCAR aqui, mas talvez eu esperasse um pouco mais de um CPU HX novo, né? Então não é o caso aqui. Em multicore a gente viu que ele entregou muito mais lá no CPU Profile, que foi um benchmark, mas no CS, que é um jogo, né, que precisa de um CPU mais forte, ele tá entregando performance muito parecida com o i9 da geração anterior. O que já é bom, né? Já vai dar conta aí dos teus jogos, já vai conseguir manter um CS acima dos 240 FPS, e o CS2 é um dos jogos competitivos mais pesados, né? Atualmente, tipo, um Valorant vai ser bem mais leve, LoL vai ser bem mais leve, então é uma boa estimativa de que a maioria dos jogos competitivos você vai rodar acima de 240. Mas talvez eu esperasse um pouquinho mais perto ali dos seus 300 FPS de repente, né? Coisa aí do tipo. Mas de novo, esse Note é um sample de engenharia. Todos esses testes que eu tô fazendo é pra gente ter um preview. Pode ser que na hora que lança, não sei, pode ser que venha um pouco diferente, pode ser que a configuração aqui não esteja 100% finalizada também, mas tá aí. O FPS aí em torno dos seus 200 e poucos, 270? Acho que é, né? Na maior parte do tempo ali, 270 com algumas quedas, ó. De vez em quando cai pra perto dos 200, dependendo da região do mapa, porque o CS, né, varia muito mesmo, dependendo de onde você tá. Enfim, galera, vocês curtiram aqui o novo ROG Strix SCAR com uma 5090 versão 2025. Eu particularmente gostei muito, principalmente do projeto em si, do notebook, né? Já a gente chega na parte de hardware, mas na parte estrutural eu achei o notebook muito conceitual e com coisas aqui dentro que eu quero ver nos próximos notebooks de outras marcas ou até mesmo da própria Asus, né? A parte de upgrade fácil ali atrás é muito legal. Esta traseira é sensacional também. Cara, um notebook é um item móvel, não é igual um PC de mesa que te fica preso ali no teu setup. E mesmo PC de mesa o pessoal tem decorado cada vez mais, montado desktops cada vez mais
bonitos e tudo mais, então eu gosto de ver notebooks que trazem novidades, como por exemplo esse Animatrix, essa parte do upgrade fácil aí, gostei bastante desses pontos. Falando de hardware, sinceramente, ele entregou o que eu já estava esperando, vendo reviews, né, gringos, da galera que já tá tendo acesso às 5090, 5080 de notebook, a gente tem visto que o ganho dessa nova geração das RTX 5000 não está tanto na performance bruta, tem um ganho pequeno, uns 10% de ganho de performance bruta ali, mas é tudo muito baseado no Multi-Frame Generation, né, que é exclusivo para as RTX 5000 e realmente, cara, se você parar para ver, rodar um Cyberpunk no modo Overdrive com Path Tracing, né, a 160, 180 FPS é um absurdo. Tem, cara, a maioria dos notebooks não rodam Cyberpunk no Overdrive. Tá certo, a gente tá no notebook aqui, o mais topo que existe, né? Não tem como ser mais topo do que uma configuração dessas, mas continua sendo absurdo a taxa de FPS que a gente consegue pegar, e uma gameplay legal, não pareceu ter muito input lag, tava bem satisfatório, claro, eu preciso testar mais, aqui é apenas um vídeo de hands-on, é o meu primeiro contato, né, com tudo isso, mas me pareceu já bem satisfatório. Sobre preço, não tenho ideia, tô gravando esse vídeo há um mês atrás, de forma muito antecipada, muito obrigado Asus por ter cedido esse sample de engenharia aqui pra gente testar, inclusive, né, tem esse ponto também, esses resultados não são finais ainda, a gente nem vai subir esses resultados pro site, porque a versão que vai ser lançada aqui pode vir com variações, pode vir com otimizações também, esse cara aqui é um sample pra gente ter um preview do que está por vir, né, mas ele tá sendo lançado hoje, dia 29 de abril, inclusive a gente já deve ter avisado vocês lá no nosso site, no benchpromos.com, onde a gente posta lançamentos, avisa sobre promoções, cupom de desconto. Nosso site já mapeia o menor preço possível dos notebooks, então se por acaso existir algum cupom de desconto para tirar um pouco o preço desse cara, vai estar no nosso site ou no nosso grupo de promoções no Telegram. Se fosse para fazer um chute, galera, chutando agora, eu não sei qual que é o preço ainda, tá? Mas eu acho que ele viria por seus 45 mil reais. Considerando que o Strix 4090 no passado veio por 30, mas no final da vida dele já estava chegando nos seus 40 mil reais por conta do dólar que subiu recentemente, esse cara eu acho que vem um pouquinho mais caro, até porque ele tem recursos que o Strix do ano passado não tem. Por exemplo, esse Anime Vision, que deve custar uma grana. Então eu chutaria 45, sendo talvez até um pouco otimista, tá? Se pá que uns 50 ele chega, hein? Enfim, vamos ver. Comenta aqui embaixo se eu acertei ou se eu errei. Mas lembrando, tá? Esse aqui é apenas o vídeo de hands-on. Assim que for lançado tal, a gente traz um review mais completo, até um unboxing, né? Mais completo aqui pra vocês. Então, acompanha o canal, se inscreve aqui. E o mais importante, curta esse vídeo, porque aí, quem sabe, a Asus manda pra gente os próximos lançamentos de forma antecipada também. Então, se você gosta de ver todas essas novidades, deixa aí o seu gostei pra apoiar o canal e trazer mais engajamento pra gente, fechou? Vou ficando por aqui, eu sou o Lucas Ixi e, ó, vejo vocês no próximo vídeo então. Até mais. Valeu. Será que eu consigo fazer o flip nele? Nossa, que medo. 55 mil reais girando na minha mão. Tamo junto, galera.